Oi, amores! Boa tarde! Vamos dar início a mais uma revisão de hoje, revisão de Geografia. A atividade vai ser feita no livro de reforço, das páginas 94 até a página 98, somente do lado A, ok? Você também pode pegar o seu livro de Geografia, deixa aí pertinho, para lhe ajudar na hora da sua atividade, tá certo? Os conteúdos que vão estar na prova, que vocês precisam estudar, são esses aqui, ó. O relevo do Brasil, a hidrografia do Brasil e o clima do Brasil, tá? Então vocês fiquem ligadinhos, prestem bastante atenção e vamos lá relembrar juntinhos. Vamos lá para a primeira parte da nossa revisão, que é o relevo do Brasil. Como nós sabemos, a superfície terrestre é bem diferente de um lugar para o outro. A gente, consegue perceber essas diferenças no solo brasileiro, que é bastante marcado no aspecto físico, ou seja, na sua forma. Mas, afinal, o que é relevo? É o conjunto das formas da superfície terrestre, ou seja, as diferenças de níveis entre os terrenos baixos, elevados, planos ou acidentados. Ao longo do tempo, o relevo ele sofre alterações. Pode ser por condições naturais, como ventos, chuvas, terremotos, atividades vulcânicas, ou também ele pode sofrer essa alteração devido à própria ação do ser humano. Vamos relembrar agora as principais formas de relevo que existem. São elas montanhas, planaltos e planícies, mas tem também as variantes do relevo, que são as mudanças ocorridas na forma do relevo no decorrer do tempo. Pode ser as depressões, serras, chapadas, tabuleiros, montes, morros e patamares. E também tem outras configurações que a gente chama de ilhas, vales e dunas. No Brasil, ocorrem predominantemente os planaltos, as planícies, as depressões, chapadas e as serras. Vamos relembrar aqui a definição de cada uma delas, tá? E aí vocês vão acompanhando no mapa qual é o estado, em que predomina cada tipo de relevo. Observem aí. Os planaltos são superfícies planas ou levemente onduladas, que se estendem em terrenos elevados. A maior parte do relevo brasileiro é formada de planaltos. As planícies são grandes extensões de terras planas ou levemente onduladas, com baixas altitudes. As depressões são áreas rebaixadas em relação ao nível do mar, ou áreas vizinhas. As chapadas são geralmente planas, com altitudes elevadas e lados que podem apresentar diferentes inclinações. Já as serras são áreas elevadas e acidentadas, formadas por rochas de natureza diversa, tá? O Brasil ele não possui áreas de altas montanhas, como é o caso das principais cordilheiras do mundo. Os Andes na América do Sul, tem também as Rochosas na América do Norte, os Alpes na Europa e o Himalaia na Ásia, tá? O Brasil não possui essas montanhas bem altas. Tem as montanhas, no caso, as serras, mas são menores, tá? Agora a gente vai relembrar um pouco sobre a hidrografia do Brasil. A hidrografia é o estudo das águas de um determinado espaço, como a dos oceanos, dos mares, dos rios e dos lagos. E o que são os oceanos e mares? São grandes extensões de água salgada que contornam os continentes. Vocês estão lembrados qual é o oceano que banha o Brasil? Oceano Atlântico, muito bem. O litoral é a área de contato com as águas oceânicas. O Brasil tem uma imensa área litorânea. A costa brasileira vai do Amapá até o Rio Grande do Sul. Já os rios são correntes naturais de água doce que tomam em direção ao mar, de um rio ou de um lago. Vamos relembrar aqui as partes de um rio. Tem a nascente, que é onde nasce o rio. Tem também os afluentes, que são rios que despejam suas águas em outro rio principal, outro rio maior. Tem as margens. As margens as terras, são as terras que ficam nas laterais do rio, tá? O leito é o percurso onde a água passa. E a foz é o lugar onde o rio despeja suas águas, tá?
Os rios que nunca secam são chamados de perenes. Muitos desses rios nascem no interior do continente e desembocam no mar. Já os rios que secam em determinadas épocas do ano são chamados de temporários. Esses rios, geralmente, eles nascem, no interior do continente e lá mesmo eles acabam, Eles não vão em direção ao mar. O conjunto de terras drenadas por um rio, a gente chama de bacia hidrográfica. Como é que acontece, nessas bacias hidrográficas? Ocorre a captação da água para um rio principal e os afluentes. No Brasil, existem 4 principais bacias hidrográficas, que são a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, a do Rio Tocantins, do Rio São Francisco e do Rio Prata. Além destas, são encontradas também as bacias costeiras, ou também chamadas de secundárias. Como vocês podem observar aqui no mapa, tá? Essa parte vermelha é a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, a parte azul, a bacia hidrográfica do Rio Tocantins, essa em tom roxo, a bacia do Rio São Francisco, a verde, bacia hidrográfica do Rio Prata, e essa parte amarelada são as bacias costeiras ou secundárias, que fica na área litorânea, certo? Os lagos e as lagoas são acumulações de água, grande ou pequena. Existem os lagos naturais, que são formados por fontes naturais, vindas de um olho d'água, e os lagos artificiais, que são construídos pela ação humana para obter algum progresso, que é o caso dos açudes, que as pessoas mandam fazer, que era para captar a água das chuvas, para abastecer determinada cidade, certo? Também é possível encontrar água nos lençóis freáticos, que são formados pela água que entra pelo solo e passa por várias de suas camadas, até formar um reservatório de água no subsolo. As várias camadas do solo, por onde a água passa, vão filtrar essa água. Ou seja, a água dos lençóis freáticos é considerada uma água potável, que é aquela própria para o consumo humano. Por isso que os lençóis freáticos são muito importantes e muitas vezes são a única forma de se obter água em um determinado local, certo? Como é que as pessoas conseguem capturar a água dos lençóis freáticos? Através de poços artesianos, Que as pessoas perfuram a terra em busca de água, criam os poços artesianos e também eles construem cisternas, tá? Que é muito comum a gente ver, principalmente no interior. E a última parte da nossa revisão, que é o clima do Brasil. O que é o clima? É o conjunto de condições atmosféricas que caracterizam um lugar. Temperatura, o vento, a chuva, a seca ou estiagem. E também variações na umidade do ar. Como é que as pessoas fazem para estabelecer o clima de um lugar? Para saber qual é o clima que aquele lugar possui? Eles vão analisar os fenômenos atmosféricos durante um determinado período. E aí vão verificar com que frequência esses fenômenos acontecem. A climatologia é a ciência que descreve, que vai classificar os climas, tá certo? As variações climáticas têm uma influência muito grande na vida das pessoas, desde o modo de se vestir até o modo de se alimentar. Vocês lembram que eu falei, que quando o tempo está frio, a gente prefere aquelas roupas maiores, casacos, uma calça comprida. E quando o tempo está mais quente, o que a gente fica? Uma camisetinha, um shortinho, Isso mesmo. Então, as condições, a temperatura, ela influencia muito no modo de viver das pessoas. Também na alimentação. Quando está um dia bastante quente, o que a gente quer? Um suco, um sorvete, algo mais gelado. Quando está muito frio, uma sopinha, um café, um chá, não é mesmo? Vamos agora relembrar os climas do Brasil, tá? No Brasil, os principais tipos de clima são o equatorial, que apresenta temperaturas elevadas e chuvas abundantes, predominando na região norte do país, tá? Tem também o tropical, que é o que mais predomina no nosso país, e ele é caracterizado pelas temperaturas elevadas durante boa parte do ano. Como o Brasil, tem uma extensão territorial muito grande, o clima tropical ele apresenta algumas modalidades, tá? Tem o tropical continental, que é caracterizado pelos verões chuvosos e invernos secos. Tropical de altitude,
que apresenta temperaturas mais amenas, sendo comum as chuvas no verão e geadas no inverno, tá? Tem também o tropical úmido ou litorâneo, que apresenta temperaturas e umidades elevadas e ocorre principalmente nas áreas litorâneas, né, região de praia. Tem também um clima do Brasil, né, que é o semiárido, que apresenta temperaturas anuais elevadas, né, temperaturas muito quentes, e chuvas são escassas ou irregulares. Ou seja, não tem tempo certo para chover, às vezes chove muito, às vezes chove pouco, certo? Esse tipo de clima, ele predomina no sertão nordestino, tá? Tem o subtropical, que apresenta as estações do ano bem definidas, com invernos frios para os padrões brasileiros e verões quentes. Ocorre principalmente, né, na região sudeste e, aliás, região sul e parte da região sudeste, certo? Oi, amores, boa tarde. Vamos lá dar início a mais uma revisão. Nossa revisão de ciências, tá? A atividade vai ser no livro de reforço, nas páginas 101, 106, 108, 109, 111 e 112, tá? Façam essas atividades. Pega o seu livro de ciências, deixa aí pertinho, caso você tenha alguma dúvida, você pode estar procurando as respostas, tá certo? Os conteúdos que a gente vai relembrar, que vão estar na nossa avaliação, é o solo e a energia. Então vamos lá relembrar o que a gente já estudou sobre isso?